Então, pessoal, aqui eu vou falar para vocês um pouco, de uma forma geral, o que é blockchain e de uma forma bem simplificada, mas focada para ir para os desenvolvedores, de uma forma técnica. Então, aqui eu coloquei que o blockchain é uma base distribuída de transações que são atualizadas através de um consenso, onde todos os participantes da rede descentralizada têm a cópia dos dados. Essa base também é conhecida como livre-razão. Então, aqui está até um pouco teórico, né? Mas basicamente a gente tem aí um software que é peer-to-peer, onde a gente tem envio de transações entre participantes dessa rede. E aí, quando a gente envia essas transações elas são armazenadas em cada nó participante da rede. Então, se todos nós aqui desenvolvessem um software que fosse peer-to-peer, que a gente utilizasse um protocolo de socket para fazer envio de mensagem, a gente pode desenvolver isso, é um software bem simples de desenvolver. Mas vamos supor que a gente quer também armazenar essas informações. Tudo que a gente trocar de informação na rede, na nossa rede peer-to-peer, a gente também quer armazenar em um banco de dados. E a gente não quer armazenar em um banco de dados que seja em uma nuvem, em uma Amazon. A gente quer armazenar isso em um banco de dados na máquina de todos nós. Então, ele vai ser um banco de dados distribuído. Então, toda a informação que eu registrar no meu banco de dados, ele vai ser distribuído para a máquina de todos vocês, para todo mundo que está participando da rede. E aí, a forma como ele guarda essas informações é no formato de bloco. Ele cria um encadeamento de transações, por isso que é o nome blockchain. Então, aqui, até coloquei uma observação que o blockchain é uma espécie de banco de dados para armazenar as transações da rede. Então, de modo geral, é isso, pessoal, tá? Simplificando. Aí, só para ficar claro, ele não é um banco de dados relacional, não estou falando que ele é um banco de dados, mas nós técnicos podemos ver ele como uma espécie de banco de dados, que ele armazena as transações em formato de bloco. E aqui eu fiz um desenho onde eu coloco 3 blocos, tá? Então, cada bloco, imagina que o bloco ele tem um conjunto de listas. Cada lista, uma lista, ela vai ter milhares de transações. Então, essas transações são as transações que estão sendo efetuadas na rede. Então, a gente começa a fazer envio de transação, a rede acumula um determinado número de transações, e aí é criado um bloco. Em cada bloco tem um endereço desse bloco, e aí quando a gente guarda esse bloco no blockchain, quando a gente for gravar um próximo bloco, nesse próximo bloco, a gente tem que fazer referência ao bloco, ao endereço do bloco anterior, ao hash do bloco anterior. Então, aqui, fazendo esse desenho, a gente tem aqui o bloco 0. O bloco 0, ele tem um bloco aqui que se chama bloco Gênesis, né? Então, quando começou aí o blockchain, no Bitcoin, as primeiras transações, elas não tinham um bloco anterior. Então, que elas tinham o nome de bloco Gênesis. Então, o hash anterior dela não tinha o endereço do hash anterior. Esse hash ele era fixo. Tanto que vocês podem olhar no código-fonte do Bitcoin, no GitHub, e vocês vão ver que o endereço do hash anterior é uma hash com um texto fixo. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada no GitHub, que vocês vão ver lá que o Satoshi, ou o grupo que criou, eles colocaram um texto fixo para se referenciar ao hash anterior. E aí, quando é criado um novo bloco, no novo bloco também então, de novo, né? O bloco é como se fosse uma caixa. Nessa caixa eu tenho várias informações, né? Eu tenho o nonce, eu tenho as transações e tenho também o hash anterior. Por isso que é o nome blockchain. Né? Você tem uma cadeia de blocos onde você tem uma referência entre elas. E aí, a complexidade, a segurança disso é porque todos esses blocos, eles estão criptografados. Então, como você faz referência ao bloco anterior, se você quiser mudar um bloco, você vai alterar o hash desse bloco. E como você vai alterar o hash desse bloco, você vai acabar tendo que alterar o bloco que estava utilizando desse hash. Então, você tinha aqui o bloco 1. O bloco 1 aqui ele tinha um endereço. Quando eu gerei o hash desse bloco, ele ficou com um nome chamado. Ele ficou com AB. Quando eu criei o bloco B e me referenciei a esse bloco 1 e coloquei o AB aqui, se eu mudei ele, se eu de alguma forma eu mudei esse bloco 1, eu também vou ter que mudar esse bloco 2, porque quando eu gerei o bloco 2, eu gerei com o endereço do bloco 1. Então, como eu mudei, eu vou ter que também mudar o bloco 2.
Então, imagina que vocês vão ter que fazer isso em todas as transações, em todos os blocos de um nó, de um banco de dados, tá? Então, alguém veio aqui e alterou o nó do Henrique, tá? O blockchain do Henrique. Ele pode alterar isso na minha máquina, só que como eu estou conectado na rede, a rede vai perceber que os meus blocos estão diferentes da rede, né? Porque como é por consenso, a maioria está com informações diferentes da minha. Então, ele vai ignorar a minha. Então, o que o invasor teria que fazer? A pessoa teria que alterar metade da rede, mais um, tá? Para que tenha um consenso que a informação verdadeira agora mudou. Então, para isso, ele vai ter que fazer essa alteração em um curto período, em metade da rede e mais da metade da rede, para ser criado um consenso que aquela informação é verdadeira. Então, por isso que quando você coloca aí em uma rede distribuída, de informações distribuídas e criptografadas, você eleva o nível de segurança para essa rede. Por isso que o Bitcoin até hoje, né, o Bitcoin que é o projeto que está funcionando até hoje, ele nunca foi fraudado. A rede do Bitcoin, do blockchain, nunca foi fraudada. O que a gente tem na internet, às vezes algumas matérias, é que algumas corretoras sofrem ataques, as pessoas perdem as suas chaves privadas, e aí você tem uma perca do dono da informação. Mas o blockchain em si do Bitcoin nunca foi alterado. Tá? Até hoje, a gente não tem nenhuma evidência que o blockchain foi alterado. Beleza?